Boa noite, uma boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos no nosso Templo Unificado Irmão Radamés. A unificação do amor de Deus, né? A unificação daqueles que buscam pela palavra de Jesus Cristo e por seus ensinamentos. Não somos maiores nem melhores do que ninguém, porém também não somos menores e nem piores do que ninguém. Buscamos aqui, através da leitura da Bíblia, dos ensinamentos de Cristo, nos tornarmos um pouquinho melhor que nós mesmos éramos ontem. Isso é o que a gente procura. A leitura de hoje foi Romanos capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante Deus, né, temos a paz com Deus através da nossa fé. Por intermédio de Jesus Cristo, né, que nos trouxe todos esses ensinamentos, é que nós conseguimos nos reconciliar com o nosso Criador. E aqui fala que não somente gloriemos nas próprias não somente gloriamos nas alegrias, e também gloriemos a Deus nas atribulações, porque atribulações produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Então são sentimentos que Jesus deixou em nossos corações, porque quando nós estamos em tribulações e a gente consegue encontrar o caminho, né? E a gente consegue se encontrar com Jesus Cristo, nos apaziguar com o nosso Criador através da nossa fé, a gente consegue ter perseverança, não desistir de seguir aquele caminho da luz. Buscar sempre aquilo que realmente nós viemos aqui fazer. Descobrir qual é a nossa missão, qual é o caminho que nós precisamos seguir. Encontrar, através da luz de Jesus e do amor do Criador, a estrada da nossa vida, a qual nós temos que percorrer. E se nós temos a perseverança e seguimos, nós adquirimos experiência. E a nossa experiência, ela pode servir de exemplo a irmãos nossos que estão buscando por um caminho, querendo se encontrar. Nós temos aqui várias vezes o exemplo do nosso querido amigo, seu Sete Estradas, Sete Encruzilhadas, né? João Antônio, que ele deixa o seu exemplo de dor e sofrimento, né? Após o seu desencarne, para que nós venhamos, através da experiência dele, modificar a nossa existência, para que não passemos pelo que ele passou. Então, a nossa experiência, né, mediante as tribulações, pode servir de exemplo para outras pessoas seguir um caminho diferente. E quantos de nós também, né, não citei o seu Sete, porque ele faz questão de nos contar as dificuldades que ele passou principalmente na sua vida pós-morte, né? Para que a gente compreenda que devemos estar no melhor caminho, né? Que nós devemos estar buscando nos melhorar a cada dia. Então, a perseverança traz a experiência e a nossa experiência traz a esperança de dias melhores.
a esperança de que podemos ser melhores a cada dia, a esperança de que a gente consiga passar por essa nossa encarnação cumprindo com aquilo que a gente se propôs. Tantas vezes é tão difícil tu acreditar que consegue, tu querer seguir em frente. Muito mais fácil às vezes seria desistir, né? Desistir, ficar ali, esperando a morte chegar. Igual a história aquela que eu contei uma vez aqui do com casca ou sem casca, né? Se me dá um arroz com casca e eu tenho que descascar para comer, então eu vou preferir ficar aqui quietinho, esperando a morte chegar. Mas se Deus disse para nós que a gente tenha perseverança, que a nossa experiência vai servir, né, para alguma coisa, e que nós vamos ter a partir de então esperança em dias melhores. Vamos acreditar, nossa fé vai fazer com que a gente acredite que nosso Senhor Jesus Cristo passou pela terra e não foi em vão. Ele veio para nos trazer maravilhas, né? Diz aqui que ele deu do seu sangue para nos salvar, mas eu prefiro acreditar que ele deu a sua vida para nos salvar, que ele viveu nesse planeta, que para ele foi muito mais difícil estar vivo, encarnado nesse planeta para nos salvar do que o próprio momento do desencarne dele. Porque um espírito tão elevado, né, com uma aura tão intensa, com uma nobreza imensa que a gente não tem nem como mensurar a nobreza daquela alma, se propor a estar encarnado, né, num planeta de terceira dimensão, há 2000 anos atrás, onde nós éramos bem mais embrutecidos do que hoje. Imagina a densidade que era a atmosfera deste planeta. E ainda assim ele se propôs a viver longos 33 anos, sentindo essa densidade, passando por isso e vivendo intensamente cada momento da sua existência para nos ensinar como viver no planeta Terra. Então eu acredito, né? Eu prefiro acreditar que ele nos deu a vida, que através da sua vida ele nos deixou o exemplo, o ensinamento, e que a sua morte foi só uma libertação, uma volta para casa, que não foi o sangue dele que nos salvou. O que nos salvou foi o exemplo, foi o ensinamento. A forma como ele desencarnou foi necessária para que a gente lembrasse, para que a gente soubesse o que estava acontecendo ali naquele momento e que as pessoas nunca mais esquecessem dele. Mas o registro importante para mim, né, não desdenhando as escrituras, nem nada que está escrito aqui, o registro importante para mim é a vida de Jesus Cristo. É os moldes que ele deixou para nós, os exemplos de brandura, de caráter, de tranquilidade, de paz, de não discriminar ninguém, de ter ao seu lado qualquer tipo de pessoa, né? De acolher com amor qualquer pessoa que se aproximasse dele. Muitas vezes sendo julgado pelos seus próprios companheiros, né? E julgados não digo, mas estranhados, assim, né? Os companheiros muitas vezes estranhavam o tipo de pessoas que ele acolhia por não entender que o amor de verdade é esse. É aquele que tu ama simplesmente por amar. É aquele que tu compreende cada pedacinho do ser, que tu entende cada defeito, cada luta, cada batalha, e ainda assim tu ama. Esse é o amor que Jesus Cristo nos ensinou.
Ele não nos ensinou a amar o bonitinho, o bonzinho, o cheiroso, o limpinho. Esses já são amados naturalmente. Ele nos ensinou a amar o bandido, a prostituta, o cobrador de impostos, aquele que estava possuído pelo demônio, né? Quando estava obsediado, naquela época se dizia possuído pelo demônio. Esses ele nos ensinou a amar. Ele nos ensinou a amar o imperador romano, né, que perseguia ele e ainda assim ele salvou a sua filha. Então, nosso Senhor Jesus Cristo passou pela terra e a vida dele, o exemplo dele, é que nos salvou. Se nós não estamos salvos ainda, é porque a gente não entendeu o que ele deixou pra gente aqui na terra. Se nós ainda não conseguimos sair deste planeta de terceira dimensão para lugares, né, para planetas mais elevados, para outras culturas planetárias, é porque a gente ainda não entendeu o que ele nos deixou. É porque a gente não leu a cartilha e se leu, respondeu errado na hora da prova. Porque se a gente lê bem direitinho nas entrelinhas tudo o que ele nos ensinou enquanto esteve aqui, a gente consegue. Se não sair deste planeta, pelo menos tornar esse planeta um lugar melhor. Fazer com que o nosso planeta, que já é tão lindo e tão abençoado por Deus, possa ter pessoas, habitantes especiais. Ainda ontem tu comentou isso, né, Mila? A gente estava vendo aquele filme, né? Que se mais pessoas, né, conseguissem compreender, no caso a gente falou sobre o Espiritismo, que era um filme espírita, mas conseguissem compreender os ensinamentos de Jesus, né, conseguisse saber por que a gente passa por dificuldades na Terra, por que as coisas acontecem, por que se eu fizer alguma coisa ruim para o meu irmão, eu vou ter um retorno daquilo ali. Hoje ou amanhã ou depois, ou daqui quantas vidas, não sei. Mas tudo aquilo que eu fizer, eu vou ter um retorno. Tudo aquilo que eu fizer de bom, eu vou ter um retorno. E tudo aquilo que eu fizer de ruim, eu vou ter um retorno. Mas não é de interesse, né, das forças do mal que a grande maioria da população tem acesso a essas informações. Não só nos livros, não só nos filmes, né, nos vídeos. Se formos comparar os acessos dos vídeos de conteúdo bom, né, espirituais, religiosos, enfim, com os acessos dos vídeos de conteúdos perniciosos, como diria minha mãe, não dá para comparar. Não tem como competir. É muita diferença, né? Se a gente for comparar, é muito perde feio, né? Então, não é do interesse das forças das trevas que as coisas sejam esclarecidas. Porque quando todos nós soubermos que se o meu irmão em algum momento me causou alguma dor, quem sabe qual foi a dor pior que eu causei para ele um dia. Quem sabe o que eu causei para essa pessoa um dia. Então as guerras terminariam, né? Porque eu iria compreender que aquilo que está me acontecendo é porque eu mereço, é porque eu preciso. Não teria mais guerra.
eu iria apertar a mão daquele meu irmão que estava me causando um sofrimento e dizer para ele: obrigada por me mostrar como ser melhor. Obrigada por me fazer, nessa vida ainda, eu me libertar de todo o mal que eu te causei ou que eu causei a outra pessoa um dia. Mas não é do interesse, né? Que a gente compreenda que nada na vida é por acaso. Sempre tem uma razão de ser. Assim como foi a passagem de Cristo na Terra, né? Ele veio para que nós nos reconciliássemos com o Pai, com o nosso Criador. E com certeza não foi por acaso que ele esteve aqui. Foi por uma bela razão. Nos fazer sermos seres melhores. Nos deixar o exemplo de mudança e perseverança. Como é que diz aqui? Perseverança que gera experiência e a experiência que gera esperança. Nos momentos de tribulações, né? Que a gente possa ter perseverança. Porque de alguma forma a nossa experiência com aquilo vai fazer com que outras pessoas possam não cometer os mesmos erros que nós cometemos. Vamos chamar hoje aqui o seu Xangô da Justiça. Faz um tempinho que ele não conversa com a gente. E ele com certeza vai desenrolar esse assunto bem melhor que eu. Um salve para os filhos. Um salve a todos os irmãos na face da terra. Passagem do Senhor Jesus na terra. Um dos seres mais iluminados que já habitaram esse planeta. Senhor Jesus, junto com outros avatares que aqui estiveram, se comprometeram de habitar este planeta em regiões diferentes, para que cada lugarzinho do planeta tivessem lições de ética, lições de amor, lições de compreensão, lições de iluminação. Digamos que em uma reunião interplanetária, esses avatares combinaram que este planetinha aqui merecia uma oportunidade de evolução. E foram vindo. Veio Buda, veio Krishna, vieram os nossos irmãos de capela, junto com os exilados, vieram avatares para acompanhar no desenvolvimento dos exilados.
cada um desses irmãos que foram reencarnando neste planeta foram deixando sementes do amor e de evolução. Mas, a contratempo, sempre reencarnava junto irmãos das sombras, perseguidores, que não se compraziam com a evolução do planeta. Por esta razão, a grande maioria dos avatares foram assassinados. Mas posso dizer aos meus irmãos que nenhum antes do tempo. Todos tiveram o seu tempo de cumprir com o que vieram fazer. Aproveitaram ou não os ensinamentos deles, aí já é outra história. Mas eles vieram, fizeram o que se determinaram e partiram. Assim como os irmãos veem as estrelas cadentes no céu. Elas vêm muito rápido, iluminam e desaparecem. Mas nem por isso quer dizer que elas ali não estiveram. E assim houve esse acordo que esses avatares habitariam o planeta em situações diversas, em lugares diferentes, deixando a sua mensagem. E muitas vezes os irmãos podem se perguntar do que serviu, o que adiantou, alguém ouviu, alguém mudou. Todo o processo de mudança, ele é lento. Tudo aquilo que precisa se modificar é lentamente. Especialmente, meus irmãos, quando precisa se modificar para a luz. Se um irmão tiver que cair em tentações, isso é muito rápido. Basta um detalhe. Basta uma sugestão. Se o irmão estiver fragilizado espiritualmente, é o suficiente. Agora, aquele irmão que caiu e está buscando se levantar, o processo é lento. Porque a cada passo para frente é um para trás. Meio para trás. Meio para frente, um para trás. É lento. E assim se dá com o processo evolutivo da humanidade, do planeta Terra. Alguns conseguem acompanhar, muito poucos conseguem acompanhar. Mas são aqueles pequenos passos dados em direção ao progresso. Outros ficam parados e outros tantos
retrocede os seus passos, aceitando sugestões maléficas à sua evolução. Mas, meus irmãos, saibam que esses avatares não desistiram do planeta Terra. Não é porque eles não estão aqui encarnados que eles não continuam trabalhando por essa humanidade. Porque o exemplo de Jesus Cristo, ele é claro. Aquele que mais precisa de ajuda, de remédio, é o doente. O são não precisa de remédio. Não foi pelos sãos ou pelos santos que nosso Senhor Jesus Cristo habitou esse planeta. Ele habitou este planeta pelos doentes, pelos frágeis, pelos marginalizados. Era esses que ele precisava buscar. Eram essas ovelhas que estavam à beira do precipício que ele precisava ir lá e recolher. Nenhum avatar que habitou este planeta veio pelos bonzinhos, porque os bonzinhos fazem por si só. Eles já conhecem a lei, eles já cumprem e eles já são apêndice de auxílio para os grandes avatares. Eles não precisam de médico. Porém, os doentes é que precisam. E é para esses que nós estamos aqui. Pequenas gotículas de auxílio ao trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para auxiliar aquele doente que quer se curar. Para estender a mão e puxar. E como o seu 7 conta, entregar a cruz do nosso Senhor Jesus àqueles que querem ser alçados por ela. E é por isso que continuamos o trabalho como pequenas ovelhinhas que já sabem aonde fica o precipício e não vão até lá. Então essas Jesus pode deixar quietinhas, pastando, porque elas não vão se aproximar do precipício. A gente pode avisar aquelas que vão, para que elas não vá, que ali elas podem cair. Esta é a grande razão de Jesus ter habitado esse planeta. Como a filha bem disse, dar a sua vida, o seu exemplo, o seu molde, para que nos moldemos e façamos como ele ensinou. Dedicar às ovelhas perdidas os nossos trabalhos. Cada uma dessas que conseguimos colocar em nossos braços e recuperar para a vida,
é uma estrela de Jesus a brilhar na terra. Não vamos dizer que mais vale essa ou aquela, porque todos os seres são iguais para o Criador. Mas que a felicidade do nosso Senhor Jesus é tão imensa quando aquela ovelhinha volta a brilhar, eu posso garantir para os irmãos que é. Porque aí ele tem a certeza de que a sua vida na terra, que a sua passagem valeu. Que aquilo que ele ensinou está sendo cumprido. Quando desistimos daquela ovelha que está ali, caiu no barranco, soterrou e está se afundando e ela fica ali, nós estamos desistindo dos ensinamentos de Jesus. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Ele nos ensinou que cada ovelha tem o seu valor. E que aquela que quis estendeu a mão para sair da lama tem todo o amor de Jesus Cristo. Tem toda a compreensão. Como diriam na terra, meus irmãos, virou a página. Compreendeu a razão da sua existência. Compreendeu que a dor e o sofrimento também nos ensina, nos transforma, nos traz experiência e da experiência a esperança de um novo amanhecer. E como foi bem dito também, nada na nossa vida é por acaso. Se temos na nossa mão a oportunidade de ajudar alguém, é porque nós temos um compromisso com essa pessoa. Se temos na nossa vida a oportunidade de perdoar alguém, é porque nós devemos o perdão a essa pessoa. É porque só fora do corpo que vemos a grande dimensão das coisas como elas realmente são. No corpo só conseguimos ver até certo ponto. Muitas vezes, quando conseguimos ver a total dimensão das nossas existências, das nossas vidas, nos sentimos privilegiados da pouca dor que sentimos comparada com a dor que causamos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Privilegiados. Porque Deus, o nosso Criador, Ele nos dá a oportunidade de resgatar os nossos erros. Mas Ele nos ameniza em muito. Ele nos alivia para que a gente possa suportar. Ele nos dá a dor e Ele nos dá o lenitivo, o tranquilizante, a mão para nos estender. Ele jamais nos abandona. Sempre vai ter alguém para nos acalentar nas nossas dores. Por mais que elas pareçam insuportáveis, Ele sempre vai nos dar
menos do que merecíamos. A gente pode ter a certeza que toda dor que a gente tiver numa encarnação, ela é menos do que nós merecíamos. Porém, é o suficiente para que a gente possa refletir e compreender os nossos erros. E a partir daí, fazer os nossos acertos. Assim, eu só tenho a agradecer ao Criador. Agradecer aos meus irmãos por poder estar aqui falando dos ensinamentos de Jesus, porque isso me proporciona o crescimento esperado por todos os espíritos. Cada palavra que pode tocar o coração de alguém aumenta a minha luz. E cada palavra que eu possa magoar o coração de alguém me deixa parado onde estou. Por isso buscamos o trabalho no amor de Cristo, as bênçãos do nosso Senhor Jesus para todos os irmãos na terra. E que todos possam ficar na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Seja louvado. Para sempre seja louvado. Caô, meu Pai.